Olá, bom dia meus amigos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos trabalhar sobre este tema. João Batista era a reencarnação de Elias? Repito, João o Batista era a reencarnação de Elias? Nós vamos trabalhar neste tema e vamos procurar tirar algumas dúvidas, principalmente essa sobre a doutrina da reencarnação e outras questões que estão ligadas à questão de Elias e João Batista. Vamos começar pela profecia de Malaquias. Vamos começar aqui pela profecia de Malaquias. O que é que Malaquias diz sobre Elias? Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para não suceder que eu venha e fira a terra com anátema. A partir desta profecia aqui, queridos, desenvolveu-se na tradição judaica a crença de que o profeta Elias deverá retornar nos últimos dias. Isso é o que nós encontramos, por exemplo, no livro de Eclesiástico, capítulo 48, não é o livro de Eclesiastes, certo? É o livro de Eclesiástico, que faz parte da Bíblia da Igreja Católica, que para os católicos é escritura. E só dando aqui um lembrete, ou uma observação, os pais da igreja, eles também, a maioria, boa parte, eles consideravam o livro de Eclesiástico como escritura. Então vamos ler Eclesiástico, capítulo 48, versículos 9 e 10. Que foste arrebatado ao céu em redemoinho de fogo, em carroça tirada por cavalos ardentes. Tu, de quem está escrito que no tempo dos julgamentos virás, para abrandar a ira do Senhor, para reconciliar o coração dos pais com os filhos e para estabelecer as tribos de Jacó. Então aqui nós já temos, dentro da tradição judaica, no livro de Eclesiástico, este livro foi escrito mais ou menos no século II antes de Cristo, entre o século II e o século I antes de Cristo. Então o livro de Eclesiástico, depois do livro de Malaquias, ao que nós sabemos, é o primeiro a fazer uma referência bem nítida à volta do profeta Elias, para restabelecer as tribos de Jacó nos últimos dias. Essa crença na volta do profeta Elias, literalmente do profeta Elias, ela já estava bem estabelecida nos dias de Jesus Cristo. E vamos fazer uma leitura aqui em Mateus capítulo 11 e versículo Mateus capítulo 11. Nós leremos dos versículos 7 a 14, para que fique bem compreendido. Mateus capítulo 11, vamos lá, versículo 7. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João, as multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Só uma interrupção na leitura. Você vê aqui que Jesus, ele já conecta João o Batista com Elias, que havia de vir, ou seja, você vê que Jesus Cristo ele já que faz uma conexão entre João Batista e o profeta Elias, quando faz referência à profecia escrita em Malaquias. Prossigamos. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele.
porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, é ele o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui, Jesus Cristo, ele já faz a sua conclusão. E ele diz, e se quereis dar crédito, se quereis dar fé, este é o Elias que havia de vir. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo o seguinte, vocês conhecem a profecia de Malaquias 4, 5, 6, eis que vos enviarei o profeta Elias nos últimos dias, pois aqui está o profeta Elias. João Batista, se vocês quiserem acreditar, é o profeta Elias. Vamos aqui então agora trabalhar na questão da reencarnação. Essas duas passagens, elas provam, até aqui onde eu li, isso prova a doutrina da reencarnação? Será que isto prova que João o Batista era a reencarnação do profeta Elias? Sabemos que os espíritas, eles defendem que João Batista era de fato a reencarnação de Elias. No começo da minha fé, eu tive um debate com um espírita e ele me citou essas duas passagens. E eu, por minha vez, eu lhe dei uma resposta que será a que eu vou desenvolver no estudo aqui. Lembrarei no tempo oportuno qual foi a resposta que eu dei para ele. A questão é o seguinte, de acordo com os textos que trabalhamos aqui, realmente isso prova que João Batista foi a reencarnação de Elias? Se João Batista, de acordo com a Escritura, era a reencarnação de Elias, nós não podemos negar. Se, por outro lado, não era a reencarnação de Elias, e Jesus Cristo diz, e se quereis dar crédito a este o Elias que havia de vir, então, mas já que, de acordo com a Bíblia, ele não era Elias, literalmente, então nós temos que continuar o estudo para entendermos isso. Continuemos, queridos. João cumpre a profecia. Aqui eu já lhe digo o seguinte, quando Jesus disse, se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir, nós entendemos, em outras palavras, que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, se vocês quiserem dar crédito, João Batista está cumprindo a profecia do Elias vindouro. Se vocês quiserem dar crédito, ele está cumprindo a profecia. E foi nesse sentido que Jesus falou. Jesus não estava falando que João Batista era a reencarnação de Elias. Jesus não estava falando que João Batista era literalmente o profeta Elias renascido. O que ele estava dizendo é que João Batista estava cumprindo a profecia de Malaquias 4, 5, 6 sobre a vinda do profeta Elias. E eu vou lhe provar isso. Vamos lá. Lucas 1, 17. Eu vou fazer questão de ler. Eu não vou só citar de mente, vou fazer questão de ler as passagens. Lucas capítulo 1. O que é que nos diz Lucas? Vamos lá. Eu vou ler aqui do versículos 14 para ficar melhor entendido. Terás alegria e regozijo e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Aqui está falando do nascimento de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui, meus queridos, Lucas, ele está interpretando a profecia de Malaquias. Lucas, tal como Jesus, ele fez uma conexão entre João Batista e a profecia de Malaquias, Lucas também ele faz esta mesma conexão. Porém, ele aqui, ele está não só fazendo a conexão, mas ele está interpretando as palavras de Jesus. Quando Jesus disse, e se vocês quiserem dar crédito, este é o Elias que havia de vir, João Batista está aqui
Lucas está interpretando para nós as palavras de Jesus e diz, olha o que Lucas diz, ele caminhará à sua frente, ou seja, diante do Senhor. Como? Com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui, em que sentido, queridos? João é Elias, no sentido de ter vindo no espírito e poder que atuou em Elias. O mesmo espírito que atuou no profeta Elias, o mesmo poder que veio sobre Elias, veio sobre João Batista. É por isso que Lucas ele diz, e ele virá no poder e no espírito de Elias. Vamos entender, por espírito aqui, não está dizendo que o mesmo espírito que era de Elias, o espírito humano de Elias, estava em João Batista. Por espírito, nós temos que entender aqui o Espírito Santo. O mesmo Espírito, que foi o Espírito de Deus, que atuou em João Batista, o mesmo Espírito que veio sobre Elias, ali no Antigo Testamento, aquele mesmo Espírito, de forma idêntica, com o mesmo poder, com o mesmo dinamismo, ele veio sobre João Batista. É por isso que em Lucas 1,17 diz, e ele virá no poder e na virtude de Elias. Em outras palavras, ele virá no poder e no espírito de Elias. E essa foi a resposta que eu dei para o espírita. Ele teve a ousadia de perguntar para mim porque eu disse para ele, você está dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. Só que Jesus Cristo, ou melhor, o próprio João Batista, ele respondendo aos judeus, que foram perguntar para ele quem era ele, e ele disse, eu não sou Elias. Ele mesmo negou ser Elias. E aí o espírita perguntou para mim, retrucando, e quem é que tem mais autoridade? João Batista ou Jesus Cristo? Você vê o jogo psicológico dele, ele apelou para a autoridade. Ora, é óbvio que entre João Batista e Jesus Cristo tem mais autoridade, mas em termos de verdade, de declaração verdadeira, ambos estão em pé de igualdade. E eu respondi para ele e disse, nenhum tem mais autoridade do que o outro na declaração. Ambos estão corretos. Aí ele perguntou, então você admite que João era Elias? Porque Jesus afirmou isso. Aí sim, eu disse sim, eu admito, mas você tem que entender que Jesus, ele falou que ele era Elias, por quê? Porque ele veio no poder e espírito que atuou em Elias. O mesmo espírito e o mesmo poder que atuou em Elias estava atuando em João Batista. E era nesse sentido que ele era Elias. Foi nesse sentido que ele cumpriu a profecia. E então o espírita ele se calou, ainda que ele ache que não foi vencido, mas de fato foi vencido. A Bíblia Sagrada ela não ensina em momento algum a reencarnação, não. Não existe na Bíblia Sagrada um exemplo de reencarnação. Não existe na Bíblia Sagrada um exemplo só de reencarnação, queridos. Não existe. É fato que no judaísmo, eu estou falando judaísmo extra-bíblico, havia crença na reencarnação. Entre os judeus, e até mesmo hoje, eles creem na reencarnação. Então, a bem da verdade, a doutrina da reencarnação, a crença na reencarnação e também na transmigração das almas, que não é a mesma coisa, ela não é uma crença só do kardecismo. O judaísmo ele já compartilhava e ainda hoje compartilha essa ideia de que há a reencarnação. Porém, nas páginas do Novo Testamento, isso não é ensinado. A reencarnação não é uma doutrina bíblica. E agora eu vou ler para vocês, e agora surge uma pergunta aqui. Professor Nathaniel, se João Batista não era Elias, literalmente,
mas Jesus diz que ele cumpriu a profecia do Elias, então a conclusão óbvia é que, mesmo sendo que João Batista não era Elias, mas se João cumpriu a profecia de Elias, então Elias não virá mais. Então tudo ali se acaba, mesmo a gente concordando, mesmo a gente admitindo que João Batista não era literalmente o profeta Elias, todavia se admite que ele cumpriu a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Logo, não devemos mais esperar a volta do literal profeta Elias. Ou devemos? É para isso que eu estou fazendo este vídeo, para a gente dirimir as tuas dúvidas. Este vídeo está sendo feito para tirar as tuas dúvidas, para elucidar esta questão. Vamos aqui para uma passagem que eu já citei de memória. João capítulo 1. Olha o que as Escrituras têm a dizer sobre Elias, sobre João e sobre João Batista. Lucas capítulo 1 e versículo 19. Eu vou ler o texto todo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, em outras palavras, o Messias. Primeira negação de João Batista, ele não era o Messias, porque alguns pensavam que ele era o Messias. Mas ele nega: eu não sou o Messias. Então vejam bem a distinção. Assim como João negou que era o Messias, assim como João afirmou que não era o Messias, eram pessoas distintas e não era ele o Messias. Prossigamos. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. Segunda negação de João Batista. Perguntaram para ele: és tu o profeta Elias? És tu aquele que Malaquias anunciou? És tu aquele Elias anunciado para o fim dos dias? E ele disse: não sou. Terceiro personagem: eis o profeta? Veja que a pergunta é: eis o profeta. No grego nós temos ho profetes. Veja que tem um artigo ho. És tu o profeta? Logo está falando não de qualquer profeta. Ele não está perguntando: João, és tu um profeta? Porque se ele tivesse perguntado: és tu um profeta? João tinha dito: eu sou. Mas ele não perguntou se João Batista era um profeta. Ele estava perguntando se João era o profeta. Então nós temos aqui um artigo definido. Logo, não está em foco qualquer profeta, mas o profeta da escatologia judaica. O profeta que eles estavam querendo saber se João era ou não, é o profeta que, de acordo com a tradição judaica, não de acordo com o cristianismo, de acordo com a tradição judaica, eu vou aqui para Deuteronômio 18. Vejamos bem ao que é que eles estavam fazendo referência. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10. Quando entrares, vamos ver aqui. Pronto, é esse aqui. 18. Vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele. Então você vê aqui a profecia que fala Moisés aqui profetizando sobre a vinda de um profeta semelhante a Moisés. Este profeta, na tradição judaica, ele é diferente do Messias e é diferente de Elias. Guardem bem, queridos. Este profeta, de acordo com a tradição judaica, ele é diferente do Messias e ele é diferente do Elias. Ou seja, a tradição judaica, ela aguarda a manifestação de 3 grandes arautos. O Messias,
o profeta, 2, e o Elias, 3. Esses três grandes vultos, de acordo com a tradição judaica, aparecerão nos últimos dias, antes do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E era sobre esta crença judaica que os levitas, os judeus, foram até João Batista e fizeram-lhe esta tríplice pergunta. Perguntaram-lhe ainda: por que batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então vocês veem aqui que por detrás destas palavras existe uma expectativa judaica, existe uma crença judaica de que Deus enviará o Messias, Deus enviará Elias e o profeta. E João não é nenhum dos três. Mas o que você precisa entender, e o que os judeus não sabiam, é que dos três, um já estava ali na terra. Quem era? O Messias. Jesus era o Messias. Então só faltava a vinda de dois profetas, Elias e o profeta. E João Batista, ele sabia dessa crença e ele comungava com essa crença. João Batista, ele tinha plena consciência que ele não era o Messias. João Batista, ele sabia que o Elias vindouro para os últimos dias, para restaurar as tribos de Jacó, conforme Malaquias, literalmente falando, ainda não tinha vindo. João Batista também sabia que ele não era o profeta escatológico. Mas entendamos que João Batista ele não estava invalidando nenhum desses personagens. Aí você pergunta: professor, então o senhor está dizendo que Elias ainda voltará literalmente? Sim, eu estou lhe dizendo isso porque é isso que a leitura de João 1, 21 a 25, 1, 21 e 25 nos diz. É que sendo João Batista, ou melhor, se João Batista não era Elias, e ele não invalidou a crença de que Elias há de vir, logo Elias voltará. E eu vou lhe provar isso biblicamente como? Vamos ler aqui em Apocalipse 11, 3 a 12. Apocalipse capítulo 11. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Vamos lá. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias da sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiserem. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-á e matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que é Jerusalém, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor, o Senhor delas, foi crucificado. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedido que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se e trocarão presentes, pois estes dois profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os, e eles se puseram em pé, e grande medo se apoderou dos que contemplavam. Meus queridos, nós temos aqui um fragmento cristão bem interessante aqui, está falando literalmente de 2 profetas escatológicos. Lembre-se, de acordo com a expectativa judaica, que eles esperavam a vinda de quê? De 3 arautos, o Messias, Elias e o profeta. O Messias, ele é anunciado aqui também no Apocalipse, o Messias que é Jesus, e ele virá. Tal como a expectativa judaica, a teologia judaica, o Novo Testamento ele também anuncia a vinda dos 3 grandes arautos. A vinda de Cristo,
para reinar por 1000 anos e vencer as nações e dominar sobre elas. Quem mais? Só que antes da vinda de Jesus Cristo, queridos, o livro do Apocalipse mostra que Deus levantará 2 grandes profetas aqui na terra. Deus enviará 2 arautos, 2 profetas, e eles, à semelhança de Moisés, farão todo tipo de milagres. Os milagres feitos por esses profetas nos lembram os milagres e as maravilhas feitas por Moisés e por Elias. Há, inclusive, aqueles que dizem que os 2 profetas, eu quero aqui só fazer esse adendo, há quem acredite que os 2 profetas do livro do Apocalipse, as 2 testemunhas, serão Elias e Moisés. Porém, eu vou lhes mostrar que não são, pelo menos Moisés não. Elias, sim, porque Elias é esperado para vir nos últimos dias. E vou logo lhe dizendo, e Moisés não é por quê? Porque Moisés, ele morreu e nunca ressuscitou. É verdade que os adventistas do 7º dia eles pregam que Moisés ressuscitou, mas a verdade é que Moisés não ressuscitou, ainda continua morto no sepulcro. Eu já fiz um vídeo sobre a ressurreição de Moisés, você pode conferir. E lá eu provo por A mais B que Moisés ainda continua dormindo. Portanto, descartemos que uma das 2 testemunhas seja Moisés. Mas vamos voltar na questão de Elias. E você pode dizer, professor, mas em momento nenhum eu vi aí o nome de Elias entre as 2 testemunhas. Muito bem. Mas nós sabemos que o livro do Apocalipse ele não surgiu do vácuo. Quando o livro de Apocalipse, queridos, ele foi escrito, eu quero trazer para você aqui uma coisa. Vou ler aqui para você algo bem interessante. Vou ler. Olha o que diz o 2º livro do profeta Esdras, que foi escrito paralelamente ao livro do Apocalipse, ali já no findado do 1º século ou no começo do 2º. Olha o que o livro de Esdras, que é contemporâneo do livro de Apocalipse, vai falar sobre os 2 profetas que Deus levantará. Quem são os 2 profetas? De acordo com o livro de Esdras. Vamos lá. 6:26. 6:26. Também serão vistos os homens que foram reservados e nunca experimentaram a morte. O coração dos habitantes da terra será transformado e posto em outra disposição. Vou repetir aqui para você a leitura. 2º livro de Esdras, ou Apocalipse de Esdras. Este livro, ele é um livro sagrado de acordo com a igreja grega. Os gregos aceitam, entendo bem, os gregos aceitam, a igreja grega, os ortodoxos, eles aceitam nas suas Bíblias o 2º livro de Esdras como canônico. Também serão vistos os homens que foram reservados e nunca experimentaram a morte. Aí você pergunta, professor, mas aí não está falando que serão Elias e Enoque. Mas ele está fazendo uma clara referência a Elias e Enoque. E por que eu sei? No Antigo Testamento, quem foram os homens que não experimentaram a morte? Você pode dizer para mim? Porque ele está nos levando para a leitura do Antigo Testamento. Aí eu te pergunto, nas páginas do Antigo Testamento, quem foram os 2 homens que não experimentaram a morte? Vamos lá? Enoque. E o outro? Elias. Quem mais? Não tem. Os adventistas do 7º dia eles dizem que Moisés ressuscitou. Todavia, isso não é verdade, eu já falei. Na tradição judaica, havia uma crença de que Moisés nem sequer teria experimentado a morte, mas teria sido levado vivo para o céu. Mas isso era uma expectação, uma crença entre os judeus. Mas a maioria dos judeus, eles não ensinavam e não ensinam a assunção de Moisés. A maioria dos judeus não comungam desta crença.
da assunção de Moisés. Então é uma crença isolada. E como nós estamos falando aqui da Bíblia, Moisés ele morreu e não ressuscitou, queridos. Moisés ele morreu e não ressuscitou. Ouçam bem, Moisés morreu e não ressuscitou. Eu quero aqui apenas ver na minha mente uma informação. Havia uma crença na igreja primitiva que dizia que quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou os santos do Antigo Testamento, com base naquela ressurreição ali narrada em Mateus capítulo, se não me falha a memória, capítulo 27, que diz que muitos corpos de santos saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus Cristo. Parece que é Mateus 27, 54 e 55. Ali fala da ressurreição de corpos de santos. Então nós encontramos nos pais da igreja a crença de que todos os santos do Antigo Testamento, incluindo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles acreditavam que quando Cristo ressuscitou e subiu para o céu, Cristo não ressuscitou só, mas todos os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com Jesus Cristo e foram levados para o céu. Talvez seja com base nisso que alguns cristãos dos tempos primitivos acreditavam no retorno de Moisés juntamente com Elias. Talvez seja com base nessa crença muito divulgada ali no cristianismo primitivo, de que os santos do Antigo Testamento não ficaram no Hades, mas foram levados para o céu com Jesus Cristo. Com base talvez nessa crença, embora a Bíblia não seja clara quanto a isso, talvez com isso alguns cristãos primitivos acreditavam que as duas testemunhas serão Elias e Moisés. Mas, biblicamente falando, de acordo com o Antigo Testamento, Moisés ele não ressuscitou. Se em algum momento Moisés ressuscitou, ouçam bem, se em algum momento Moisés ressuscitou, foi ali na ressurreição de corpos e santos, narrado em Mateus 27, e se não me falha a memória, versículo 54 ou 55. Se em algum momento Moisés ressuscitou, foi ali. E se Moisés ali fez parte daquela comitiva, então eu quero lhe dizer que ele não foi um privilégio de Moisés. Ali ressuscitou não só Moisés, mas Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos do Antigo Testamento. Todavia, essa não é a temática do nosso vídeo, mas foi bom a gente acrescentar essa expectativa. Então, de acordo com o Apocalipse de Esdras, ou segundo Esdras, Elias e Enoque serão enviados aqui para a terra para restaurar as tribos de Jacó. E essa crença, ela se tornou cada vez mais divulgada nos pais da igreja. Por exemplo, nós temos Tertuliano, nós temos Justino de Roma, e Hipólito, e Santo Agostinho, e outros pais da igreja de grande envergadura que acreditavam que defendiam a vinda de Elias. E Tertuliano, ele era bem claro, Tertuliano ele dizia que Enoque e Elias voltarão aqui para a terra. Hipólito de Roma acreditava que Enoque e Elias, e em outro tratado de Hipólito, ele acrescentou até um terceiro, João. Para Hipólito de Roma, Enoque, Elias e o evangelista João voltarão aqui para a terra e enfrentarão o anticristo. Justino, por sua vez, ele acreditava na vinda de Elias. Agostinho, ele faz menção a esta profecia e não está descredibilizando. Agostinho, ele fala na vinda do profeta Elias. Nós temos também um tratado muito antigo sobre a descida de Cristo ao Hades, escrito ali no segundo século da era cristã. E esse tratado, a descida de Cristo ao Hades, ele vai nos dizer que Elias e Enoque, ou Enoque e Elias, serão as duas testemunhas e enfrentarão o anticristo. Também nós temos o Apocalipse de Elias.
E neste Apocalipse, que é um Apocalipse também do segundo século, ele diz que Enoque e Elias enfrentarão o anticristo. Então era crença bem fundada, era crença bem divulgada ali nos primeiros séculos da igreja, antes de Santo Agostinho e até mesmo nos dias de Santo Agostinho, que Enoque e Elias haveriam de voltar ao mundo para enfrentar o anticristo e trazer uma mensagem de arrependimento, de exortação para os judeus. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você que está me assistindo gostou, gostaria que você divulgasse este trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ok? Nos ajude. Isso era o que eu tinha para dizer hoje. Eu espero ter tirado as suas dúvidas e só retomando o que iniciamos. Quando Jesus falou, e se quereis dar crédito a este Elias que havia de vir, Jesus ele simplesmente estava dizendo que João Batista estava cumprindo a profecia do Elias, mas não estava esgotando a profecia. Vejam bem, João Batista cumpriu a profecia de Malaquias 4, 5, 6. Esgotou? Não. Porque se tivesse esgotado, então os cristãos eles não continuariam esperando a vinda de Elias, conforme nós lemos em João, capítulo 1, e versículos 21 a 25, que lá tem a crença da volta de Elias. E se você insistir em dizer que João Batista literalmente era Elias, então você vai ter que dizer que há contradição nos evangelhos. Porque no evangelho de João, a partir das palavras de João Batista, nós vemos que ele não era o profeta Elias. Lucas 1,17 também não diz que João era Elias, apenas diz que João Batista veio no poder e no espírito de Elias, mas não era a mesma pessoa. Se você insistir na declaração de Jesus, interpretar literalmente, se você insistir em dizer que Jesus estava dizendo que literalmente João era Elias, então você também vai ter que admitir essa aqui, que as escrituras entram em contradição neste particular. Veja bem, ouça, se você continuar insistindo, você vai ter que admitir também o seguinte, que Mateus, lá em Mateus nós encontramos escrito que João era Elias. E em João, o evangelista João, nós encontramos que João não era Elias. Logo nós teríamos aí uma contradição. E aí, o que é que você escolhe? Não é melhor você aceitar as palavras de Jesus no sentido, vamos dizer, espiritual? O que Jesus estava dizendo era isso. Olha, se vocês querem dar crédito, este homem aí, João Batista, ele é Elias no sentido de estar cumprindo, em parte, a profecia de Malaquias. Era assim que Jesus Cristo estava falando. E de nenhuma forma nós podemos admitir que João era a reencarnação de Elias. Mas de forma alguma, porque a Bíblia Sagrada ela não ensina a doutrina da reencarnação. De forma nenhuma, queridos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.